Olá, gente, tudo bem? Vamos seguir então com as nossas aulas. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre lei dos gases. Tá no nosso novo plano de aula. A gente vai falar um pouquinho, depois tem exercícios para vocês fazerem, tá bom? Vamos lá. Importância, não, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Screen, os gases. Vamos lá. Vamos lá. Importância do estudo dos gases. Para que a gente precisa saber do estudo dos gases? Temos toda a parte de respiração das plantas, tá? Que a gente tem liberação de oxigênio que a gente utiliza e absorção de CO2. A gente tem que pensar também na combustão do gás natural, reações químicas que estão envolvidas na nossa digestão. Tudo isso a gente tem aí a participação dos gases e eles são importantes. Do ponto de vista aí teórico, saber sobre os gases nos ajudou, né, o pessoal na época a ter uma noção sobre a compreensão das reações químicas. O Lavoisier, que a gente já conversou um pouquinho, ele por meio da lei da conservação de massa, ele utilizou os gases para poder falar sobre essa lei. A lei das proporções definidas do Proust também levou em consideração gases, o estudo dos gases, por isso que a gente teve a importante colaboração dele. A lei das proporções volumétricas, do Gay-Lussac, e a hipótese do Avogadro, tá? Então, vários cientistas se beneficiaram do estudo dos gases, fizeram uso disso para nos ajudar na compreensão das reações químicas. Os gases, eles possuem algumas propriedades, eles possuem massa, porque eles são compostos de átomos, né? H2, CO2, O2 são átomos, e o átomo tem massa, então os gases possuem massa. A gente não consegue enxergar muitos deles visualmente, mas a gente consegue ter uma noção de espaço que eles ocupam. Então, aqui está mostrando um êmbolo, aqui como se fosse aqueles de injeção, sabe? Quando está afastado, tem as moléculas de gases mais livres. Quando eu começo a apertar esse êmbolo, eu estou condensando mais essas moléculas de gases. É como o nosso botijão de gás que vocês têm em casa. No botijão de gás, o gás está líquido lá dentro. Por quê? Porque você comprimiu muito ele, aplicou uma pressão. Então, essas moléculas foram se juntando até que elas ficaram líquidas. A hora que a gente usa no nosso fogo, no nosso fogão, essas moléculas elas começam a ganhar espaço, então elas voltam a ficar extremamente espalhadas, por isso que elas voltam a ficar no estado gasoso, tá? Então elas têm uma menor pressão aplicada na hora que a gente está usando. Então, o volume do gás varia muito com a pressão. Os gases ocupam todo o recipiente, então se eu coloco um vidro desse de 500 ml, o gás está ali. Se eu colocar num vidro maior, ele vai se expandir mais, ele vai sempre ocupar todo o volume do recipiente que eu estou condensando. Aqui, só o volume dos gases varia também com a temperatura, então se eu aqueço, se eu resfrio, eu vou diminuir ou aumentar a velocidade de agitação dessas moléculas e também a exposição desse gás. Para definir o estado de um gás, é preciso saber a quantidade de matéria, a quantidade de volume, pressão e temperatura desse gás, tá? Então, o volume é o próprio volume do recipiente, aquilo que eu comentei. Dentro do botijão de gás, quantos litros tem? Se eu coloco o gás dentro de um recipiente de meio litro, de 1 litro, eu tenho que saber qual é o volume para eu saber o quanto esse gás está ocupando. Pressão resulta dos choques das partículas do gás com a parede do recipiente. Então,
Se eu não estou comprimindo muito, não vou ter tanto choque assim. Se eu começar a comprimir mais, as moléculas estão ficando mais próximas, elas começam a se bater mais. Então, aqui eu tenho algumas unidades de pressão que se utiliza no sistema internacional, é 1 Pascal, que é 1 Newton por metro, 1 Newton por metro quadrado, que é igual a 1 Pascal. ATM corresponde à pressão atmosférica ao nível do mar, então ao nível do mar é 1 ATM. A gente sai do nível do mar para cima ou para baixo, a gente tem mudança desse 1 ATM, que equivale a 10.000 pascais. Milímetros de mercúrio, que é o mmg, que é uma unidade originada de um experimento do Torricelli, que a gente ainda vai ver um pouquinho, tá? Aqui é o Torricelli, Evangelista Torricelli. Ele fez esse experimento, que ele pegou uma coluna de 1 metro, cheia de mercúrio, e ele colocou dentro de um recipiente contendo mercúrio. E ele observou, a gente pode ver que ficou um espacinho aqui, ele observou que ao nível do mar, essa coluna era preenchida até 760 milímetros, tá? E aqui a gente não tinha nada, vácuo, sem nenhum gás. Então, ao nível do mar, a coluna chegava a essa altura. Então, por isso que ele chamou de 1 ATM, que é quando você está ao nível do mar, é igual a 760 milímetros de mercúrio, porque era o mercúrio que estava subindo aqui. Então, alguns termos que a gente tem que relembrar. O que é a temperatura? É a medida do grau médio de agitação das partículas que consistem no corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Lembra sempre lá da água, quando ela está no estado sólido, que é o gelo, a gente tem as moléculas extremamente paradinhas, organizadas. Quando está no estado líquido, que aí eu aumentei a temperatura, eu tenho essas moléculas um pouco mais soltas. Gasoso é quando eu estou fervendo água, eu tenho elas se espalhando por todo o ambiente que ela pode ocupar. Então, quando um corpo é aquecido, a gente aumenta a energia cinética das partículas que constituem esse corpo, fazendo com que ocorra um maior número de colisões entre essas partículas, o que resulta em um aumento de temperatura do corpo. No estudo dos gases, a gente utiliza a escala de temperatura em Kelvin, tá? Então, a gente sempre vai ter que fazer a conversão. Aí a gente já vai ver depois em exercício essa conversão. Então, lembrando também o que é pressão, são as colisões que as partículas constituintes do gás efetuam contra as paredes do recipiente, tá? O quanto elas vão bater mesmo, a pressão. As unidades mais utilizadas para pressão é a atmosfera, que é o ATM, ou milímetro de mercúrio, que é o que o Pascal, que a gente viu que o Torricelli fez, Torricelli, e o Pascal, entre alguns outros, tá? Então, a pressão de 760 milímetros de mercúrio ou 1 atm é a pressão normal, tá? Então, é considerada lá no nível do mar. Aqui só mostrando uma panela de pressão, quando a gente começa a aquecer, as moléculas do que a gente está cozinhando, da água, tudo que está ali dentro, elas começam a se agitar cada vez mais, por isso que a panela tem que ter esse pino para liberar pressão, porque senão ela explode. Se isso aqui tiver com problema e não conseguir liberar vapor que está ali dentro, ela controla a pressão. Se eu tiver problema nessa válvula, minha panela explode, porque aumenta demais o choque dessas partículas aqui e a panela não dá conta, tá? Volume é a quantidade de espaço ocupado por um recipiente, dentro de um recipiente aqui, que o meu gás ocupa dentro do recipiente, tá? Aqui, não importa o formato desse recipiente, o gás vai ocupar todo o espaço que ele pode ocupar dentro desse recipiente. Então, algumas variáveis do estado dos gases, a temperatura, ela mede o grau de agitação das partículas do gás. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade das partículas. Temperatura a gente sempre encontra em Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Para o estudo dos gases, a gente vai precisar transformar sempre em Kelvin. A escala Kelvin é a escala absoluta de temperatura.
Aqui só a foto para vocês conhecerem, o William Thomson, o Lord Kelvin. O 0 Kelvin equivale a menos 273 graus Celsius, tá? A gente sempre vai decorar lá que 0 Kelvin é igual a menos 273 Celsius. É a menor temperatura que pode ser atingida. Não há movimento de átomos e moléculas quando você está a 0 Kelvin. Aqui eu tenho esse fator de conversão, isso é bom vocês anotarem, que a gente vai usar bastante. Quando eu quero temperatura em Kelvin, eu pego a minha temperatura em Celsius e somo com 273. Então, se eu colocar aqui 25 graus Celsius mais 273, eu vou ter uma temperatura de 298 Kelvin, por exemplo. Então, quando a gente conhece os valores de temperatura, pressão e volume de um gás, a gente consegue definir o estado dele, tá? Então, aqui, vamos ver um pouquinho. Temos que lembrar também quantidade de matéria. Lembra que a gente estava começando a falar disso? É a representação da quantidade de partículas que existem num sistema, tá? Então, quando eu falo de quantidade de matéria, eu estou falando de mol. Lembra que a gente chegou a falar de número de mol? Então, aqui eu tenho só a representação, uma dúzia de esferas, uma dúzia de pesos, uma dúzia de homens, podia ser uma dúzia de mulheres, uma dúzia de crianças, uma dúzia de lápis, que seja. É sempre a relação de uma quantidade de matéria. Então, o mol é a quantidade de matéria existente em um sistema que tem tantas partículas elementares quanto os átomos contidos no átomo de carbono, que é 12, tá? O átomo de carbono ele foi pego como referência. Então, o mol surgiu a partir dessa referência, tá? É uma quantidade de matéria, então a gente teve que começar a pegar a partir de um ponto de referência, que foi o carbono, para começar a definir a massa e a quantidade de matéria de outros elementos, tá bom? Então, o mol, ele sempre vai representar a quantidade de matéria. Por isso que a gente está aqui. Podia ser uma dúzia de esferas de carbono, uma dúzia de pesos, uma dúzia de pessoas. Representa, então, em cima desses, são os átomos que contêm 12 gramas de carbono, tá? Então, só lembrando, quantidade de matéria, número de mol, certo? A gente é uma representação de partículas existentes no sistema. O gás ideal. Os gases apresentam movimento contínuo e desordenado. O gás, por isso que ele está no estado gasoso, sempre lembra. Eu mostrei até para vocês em aula. Moléculas de gás sempre estão muito agitadas, sempre lembra da água. A água, quando você coloca na panela para começar a ferver, ela tá ali, a hora que começa a ferver, ela tá fazendo o quê? Borbulhando, porque as moléculas de água estão querendo sair. Então, moléculas de gases, de água no seu estado gasoso, elas são muito, elas ocupam tudo que elas podem ocupar. Então, o movimento é muito rápido e desordenado, elas não têm uma direção correta, elas ocupam todo o espaço que elas podem ocupar. A direção e o sentido das partículas somente são modificados quando elas colidem umas com as outras, tá? Então, como elas estão sempre assim, elas acabam se colidindo e aí muda a trajetória dela. As colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, não tem perda de energia cinética durante essas colisões. Se um gás apresenta essas características, ele é chamado de um gás ideal. A gente não tem, sempre vocês já viram em física, né? Tudo que é ideal a gente não tem na realidade. Mas para facilitar os nossos cálculos, a gente leva em consideração que as colisões são perfeitamente inelásticas, são perfeitamente elásticas, você não perde energia cinética, que você não tem nenhuma alteração a não ser o volume que o gás está ocupando, a temperatura, a pressão e afim. Onde a gente encontra esse gás ideal, como eu disse, não existe. Falou que é ideal, não existe, tá? Não existe na natureza. Mas a gente pode fazer com que o gás real se comporte como um ideal. Então, para isso, tem que elevar muito a temperatura e baixar muito a pressão, porque aí ele está livre, está no seu máximo de agitação e sem sofrer pressão nenhuma, tá? Quando isso ocorre, a gente tem um gás perfeito.
O que é a temperatura? Vamos lembrar, é a medida do grau médio de agitação das partículas que consistem em um corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Quando um corpo é aquecido, a gente vai aumentando, tá? Então, isso aqui eu já falei para vocês. A gente está aquecendo, a gente está aumentando a energia cinética das partículas que constituem esse corpo. E nos gases a gente utiliza a escala Kelvin. Aqui, isso que a gente já viu, pressão, ocupação. Aqui, quantidade de matéria, tá? É a quantidade de partículas que encontramos em uma substância na sua fase gasosa. Podemos encontrar, então, esse valor através dessa relação, tá? N é número de mol, que é a quantidade de matéria, massa do gás, da substância que a gente está tratando, sobre a massa molar, tá? Então, é grama sobre grama por mol. A unidade, então, ó, a hora que eu cortar grama com grama, vai sobrar apenas mol. A unidade da quantidade de matéria ou número de mols é o mol. O que é CNTP? Para quem não lembra, CNTP é a sigla que se refere às condições normais de temperatura e pressão de um gás. Então, eu tenho, em condições normais, o T é 0 Celsius ou 273 Kelvin, pressão 1 atm, volume de 1 mol de qualquer gás nas condições de normais de temperatura e pressão é 22,4, e também no Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão de peso de pressão é o Pascal ou Newton por metro quadrado, tá? Falando um pouquinho da lei física dos gases, como o volume do gás varia com a pressão e com a temperatura? Vamos ver. A variação do volume com a pressão e mantendo a temperatura constante, vamos lá. Quando eu vario a pressão e eu mantenho quando eu vario o volume e a pressão, mas eu mantenho a temperatura constante, eu vou ter aqui pressão inicial e volume inicial igual a pressão final e volume inicial. Então, eu consigo ter essa relação. Eu tenho um gás que ele ocupa um certo espaço numa certa pressão. A temperatura não mudou, mas eu mudei o espaço que esse gás está ocupando e o volume, o espaço e a pressão que eu estou exercendo ali. Então, eu estou tendo agora uma nova cara, o gás está se comportando de uma forma diferente. Então, eu mantive a temperatura, mas eu mudei essas variações. Então, eu consigo saber fazer essa relação. Eu tenho P1, V1, que é o inicial, e o final, P2, V2. Eu consigo fazer essa relação. Então, aqui, meu gás estava ocupando esse volume e eu estava exercendo uma pressão mínima aqui. Agora, eu aumentei a pressão, aumentei o volume, mas eu não mexi com temperatura, por isso, temperatura constante. Mudei, então, eu tinha antes uma situação inicial e agora uma situação final. Transformação isotérmica, tá? Quando eu tenho aí a mesma temperatura. Era isso que a gente estava falando. Eu tenho uma pressão sendo aplicada, ó, um pezinho só no meu êmbolo aqui, o volume que o meu gás estava ocupando. A hora que eu colocar mais um pezinho, eu vou diminuir o volume, que eu aumentei a pressão aqui. Então, eu tenho P1, V1, P2, V2. Sob temperatura constante, o volume ocupado por uma determinada massa é inversamente proporcional à sua pressão. A gente consegue ver aqui, né? Eu tenho a mesma quantidade, ó, massa constante, temperatura constante, a mesma quantidade de gás com um espaço maior, uma pressão menor. Aumentei a pressão, diminuiu o meu espaço. Transformação isobárica é a variação do volume com a temperatura e a pressão. Fica constante, tá? Então, foi o Lussac que falou disso, e isso se utiliza aqui para balões. Então, eu vou ter agora pressão constante, o que está variando é volume e temperatura. Então, condições iniciais, condições finais. Vamos ver melhor aqui. Eu tenho o êmbolo aqui de novo. Eu tenho o meu gás ocupando um espaço,
Ó, pressão constante, eu não mudei a quantidade de pezinhos aqui, eu tenho a mesma quantidade. A massa é constante, então eu tenho a mesma quantidade de gás. Só que agora eu estou mudando o volume, porque eu estou mudando a temperatura. Na temperatura 1, a agitação das moléculas permanece de uma forma, então ela consegue ocupar um volume. Se eu aqueço, a agitação começa a ser maior, e aí esse gás tenta se expandir. Como eu não estou mudando a pressão, ele vai expandir o quanto ele pode, tá? Então eu acabei mudando o volume, a gente consegue enxergar, tá? Porque eu aumentei a temperatura, por exemplo, eu aumentei a agitação das moléculas, esse gás ocupa um volume diferente. Então, sob pressão constante, o volume ocupado por uma determinada massa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Aumentei a temperatura, aumentei o volume. Diminuí a temperatura, diminui o volume, tá? Aí tem a hipótese de Avogadro, é esse carinha aqui. Volumes iguais de gases quaisquer, quando medidos a mesma pressão e temperatura, possuem o mesmo número de moléculas, tá? Então, eu tenho um volume de qualquer gás. Quando eles são medidos à mesma pressão e à mesma temperatura, quando os volumes são iguais, eu tenho o mesmo número de moléculas. Vamos ver melhor isso, tá? Então, se o número de moléculas for 6 vezes 10 a 23, que esse é o número cabalístico aí do Avogadro, nós temos um volume molar, que é o volume que é ocupado por 1 mol de qualquer gás, numa determinada pressão e temperatura. E nas condições normais de temperatura e pressão, quando a gente está falando de um gás ideal, a gente tem um volume molar de 22,4, tá? Não se preocupa com o número de Avogadro agora. A gente usa depois o número de Avogadro, só para vocês saberem que existe, tá? Então não se preocupem com esses slides nesse momento. Equação de Clapeyron. Esse a gente vai usar bastante. A lei física dos gases é pressão vezes volume dividido pela temperatura é igual a uma constante. É válida para uma massa fixa de gás. E quando eu tenho uma variação de gás, de massa, como que eu vou achar esses valores? Eu vou usar a equação do Clapeyron. Então, PV igual a nRT, tá? Para decorar, por você, nunca rezei tanto. Aí tem a forma suja também, que aí eu posso falar depois para vocês, não vou gravar aqui no vídeo, tá? Mas por você, nunca rezei tanto. PV igual a nRT. N é o número de mols aqui do gás, tá? Lembrando sempre que N é massa sobre massa molar. O R é uma constante universal dos gases e varia com a pressão atmosférica, com a pressão que é utilizada, depois a gente vai ver. Então, a gente tem aqui, ó, quando eu estou usando pressão atmosférica, eu uso essa constante, 0,082. Quando eu estou usando milímetros de mercúrio, eu uso essa constante, 62,3, tá? Então, vai depender de que pressão que eu estou usando. Isso é bom vocês anotarem também, para vocês terem fácil para fazer exercício, tá bom? Vamos lá para a equaçãozinha de Clapeyron. É possível também calcular a densidade de um gás a partir da equação de Clapeyron. Eu tenho aí que é PV igual a nRT. Como o N é massa sobre massa molar, então eu posso substituir aqui. PV é igual, no lugar do N, colocar massa sobre massa molar vezes RT. Aí, eu vou só fazer um rearranjo aqui. Troco esse ao M, tá aqui dividindo, ele vai passar para cá multiplicando. E o V, que estava aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo, tá? Foi feito um rearranjo aqui. E aí, densidade, lembra lá quando eu falo densidade de material? É massa sobre volume. Então, eu posso agora, no lugar de massa sobre volume, colocar densidade. E aí eu consigo calcular a densidade. Eu isolo ela, eu coloco esse RT que está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Eu consigo calcular a densidade de um gás utilizando a equação de Clapeyron, tá? Então eu levo pressão vezes a massa molar do gás sobre a constante que eu estou utilizando, depende dessa pressão,
vezes a temperatura do sistema, certo? Então, para determinar a massa molar de um gás, eu também consigo, se eu não souber qual é esse gás, mas eu tiver a informação da massa dele, do R, né, que vai depender da minha pressão, volume e temperatura, eu consigo saber qual é a massa molar desse gás, tá? Então, aqui vamos ver um pouquinho de exemplo. Se 2 mols de um gás, a temperatura de 27 graus Celsius, ocupam um volume de 57,4 litros, ai, falta. Qual é aproximadamente a pressão desse gás? Ele deu aqui para vocês a constante, tá? Porque ele quer saber a pressão. E ele deu essa constante, então a gente sabe que a resposta tem que ser em ATM, tá bom? Então, o exercício, a maioria das vezes, fornece a sua constante, ou então você tem que acabar lembrando, porque você vai ter a pressão. Quando você não tem a pressão, ele te dá a constante, porque você tem que saber em que unidade você vai dar sua pressão, tá? Então, a gente vai tirar todos os dados que podem ser fornecidos aí pelo exercício. E aí a gente resolve, tá? Então, ele falou que 2 mols de um gás, então N igual a 2. Volume, qual o volume que ele falou que ocupa? 57,4 litros. Temperatura, 27 graus Celsius, mas lembrando que a gente tem que transformar para Kelvin, então eu somei 27 mais 273, foi para 300 Kelvin. A constante, desculpa, a constante ele deu, então tá faltando só a pressão. Então eu só vou substituir na equação de Clapeyron. PV igual a nRT, por você, nunca rezeitando. Então eu vou isolar o meu P. O volume estava aqui, multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Substituo N igual a 2, constante, temperatura em Kelvin. E o volume? Eu vou encontrar aqui a minha pressão igual a zero, aproximadamente aqui, ó, 0,857, aproximadamente 0,86 atm. Alternativa B. Outro exemplo. Qual é o volume molar de um gás que está submetido a uma pressão de 3 atm numa temperatura de 97 graus Celsius? Então, agora ele quer volume. E ele não deu para gente o valor da constante. Mas aí a gente tem que saber que é 0,082, já que é atm, tá? Então, número de mol, ele falou. Qual é o volume molar de um gás que está submetido à pressão e à temperatura? Se ele não fala nada, ele quer saber o volume de um gás, mas ele não te deu qual é o gás e qual é a quantidade molar, você vai ter que subentender que é um mol. Pressão ele deu, tá? 3 atm. Temperatura 97, mas a gente lembra de passar para Kelvin. E a constante. Vou, então, substituir na minha equação de Clapeyron, ou você nunca rezeitando. Volume, eu deixo aqui isolado, que é o que eu quero. P estava multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, só vou substituir, eu vou encontrar um valor de 10,1 litro. Então, aqui, 10,1 litros, letra A. Outro, a que temperatura se deveria elevar certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 300 Kelvin, para que tanto a pressão como o volume se duplicassem. Então, agora aqui, ele está fazendo comparação de momento inicial e momento final, né? Então, antes, o gás ideal estava aqui a 300 Kelvin. E ele quer saber quanto que eu tenho que aumentar de temperatura para que minha pressão dobre. Então, lembra lá, a gente olhando aqui para a equação de Clapeyron, se eu aumentar a pressão, eu aumento a temperatura, tá? Que eles são aqui, ó, são diretamente proporcionais, não são inversamente. Então, vamos lá. Se eu aumentei, eu tinha aqui minha pressão, minha temperatura inicial aqui, estado zero, podia ser 1 ou 0 de inicial. Eu tenho aqui 300 Kelvin e a pressão inicial, que é P, vou chamar de P, e o meu volume inicial, V, tá? Por enquanto.
que ele quer saber, né? Pressão e volume aqui. A temperatura que vai mexer tanto com a pressão quanto com o volume. Voltando para a equação de Caplayron. Todo mundo diretamente proporcional, tá? Então, para temperatura a gente tem que achar aqui, né? Eu quero saber a minha temperatura final. Eu sei que minha pressão final vai ter que ser 2 vezes a pressão inicial. Então, faço essa relação. Volume final vai ter que ser 2 vezes o meu volume inicial. Então, eu vou relacionar esse valor aqui na minha lei geral dos gases. Eu faço aquela comparação agora. Não estou mais usando a equação de Clapeyron para calcular uma coisa, porque agora estou comparando o inicial com o final. Então, eu vou comparar todas as variáveis que eu tenho. O número de mol não vai mudar, porque é o mesmo gás. Então, a gente pode tirar o número de mol. Não preciso da constante, porque eu não estou utilizando o número de mol, tá? Então, eu vou fazer a comparação do final com o inicial. A gente sempre usa essa formulazinha aqui, que é da Lei Geral dos Gases. Para decorar também, em lugar desse zero, a gente pode colocar o I, que é inicial, e aqui é final, tá? Também ajuda vocês. Então, vamos lá. O meu P0, que é o meu P inicial, eu não vou mudar, que é a pressão que estava no início, volume que estava no início. E a temperatura era 300. Agora ele quer saber quanto que vai ser a temperatura quando eu tiver 2 vezes o valor de P0, 2 vezes o valor de V0, tá? Aí eu vou isolar essa temperatura final aqui. Isolo ela, e aí eu vou fazer multiplicaçõezinhas aqui, vou rearranjar essa equação, que eu vou acabar cortando P0 com P0, V0 com V0, vai sobrar 2 vezes 2, por isso que eu tenho aqui, ó, 300 vezes 4, que é 1.200 Kelvin, e é letra A, tá bom? Faz na mão que vocês vão conseguir entender melhor. E aí, por hoje é só, tem exercícios lá no Moodle para vocês. Façam com calma, tá? E aí depois a gente vai conversar um pouquinho mais. Tá bom, gente? Até a próxima.